E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular a distância entre pontos no plano cartesiano? E nós vamos fazer isso por meio de mais um exemplo. Mas antes de resolvermos este exemplo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Então vamos agora resolver mais este exemplo. Nós vamos começar identificando os eixos x e y e os pontos A e B. E para calcular a distância entre esses dois pontos, nós temos que inicialmente identificar o endereço de cada um deles. E no caso do ponto A, ele tem coordenada x menos 5 e coordenada y menos 4. Portanto, o endereço de A é menos 5 e menos 4. Agora, com relação ao ponto B, ele tem como coordenada x o número menos 1 e como coordenada y o número 4. Portanto, seu endereço é menos 1 e 4. E além disso, nós temos também que nós queremos calcular a distância entre esses dois pontos, ou seja, a medida deste segmento de reta que nós estamos chamando de D. E essa distância é dada pela seguinte fórmula: a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas dos dois pontos. E nós vamos utilizar o ponto A como referência para x1 e y1 e o ponto B para x2 e y2. Desse modo, nós vamos calcular a diferença de x2 e x1, ou seja, menos 1 menos menos 5, conforme aparece aqui, menos 1 menos menos 5. Esse menos 5 é a coordenada x1, que é do ponto A, e esse primeiro menos que aparece aqui é da fórmula. E além disso, nós temos a diferença entre as coordenadas y, que é y2 menos y1, ou seja, 4 menos menos 4, conforme nós temos aqui, 4 menos menos 4. Esse menos vem da fórmula e esse segundo menos vem aqui da coordenada. E o que nós temos que fazer agora é resolver este cálculo. Nós começamos aqui pelo que nós temos dentro dos colchetes. Nós temos aqui menos 1 menos menos 5. E como nós temos menos antes dos parênteses, nós fazemos o jogo de sinais e nós teremos que é menos 1 mais 5. E o mesmo acontece aqui nesse segundo caso, 4 menos menos 4. E esses dois menos vão se tornar uma operação de adição. E assim nós temos que calcular menos 1 mais 5 e depois elevar ao quadrado. E nós adicionamos o quadrado de 4 mais 4. Então nós vamos calcular agora essas duas adições que nós temos aqui dentro dos colchetes. Nós temos que menos 1 mais 5 é igual a 4. E 4 mais 4 é igual a 8. Portanto, nós temos 4 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado é igual a 16, enquanto que 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Portanto, a distância é igual a raiz quadrada de 16 mais 64, ou seja, a raiz quadrada do número 80. Mas nós podemos simplificar esse radical, e nós podemos fazer isso ao reescrever 80 na forma de um produto de fatores primos. E se dentre esses fatores primos nós tivermos alguns números que estejam elevados ao quadrado, eles podem ser simplificados, assim como nós temos aqui, que 80 é igual a 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 5. E nós não escrevemos uma única potência de base 2 para que a gente possa justamente simplificar o expoente 2 com o índice que nós temos aqui no radical. Uma vez que o radical de uma raiz quadrada tem como índice aqui o número 2, que não aparece. Portanto, nós podemos simplificar os expoentes que nós temos aqui com esse índice. Ou seja, o produto 2 vezes 2 pode ser tirado do radical se nós simplificarmos o expoente. E assim nós teremos 4 raiz de 5, mais 4, porque é o resultado de 2 vezes 2, e o 4 sai do radical, uma vez que ele foi simplificado. E como o 5 tem o expoente 1, ele continua dentro do radical. Isso quer dizer que esse segmento mede 4 raiz de 5. E dessa forma nós calculamos mais um exemplo de distância entre pontos no plano cartesiano. E você conseguiu compreender como nós podemos utilizar a fórmula para calcular a distância entre dois pontos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui periodicamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.